Boa noite, meus amigos e minhas amigas. A gente esquece às vezes das amigas, né? Boa noite, minhas amigas. Bom, primeiro eu quero agradecer a confiança do Vitor, a confiança da igreja, por poder nessa noite compartilhar um pouco daquilo que Jesus falou comigo. Eu brinquei com o Clô hoje, quando a gente estava ali atrás, né, que eu falei, Clô, todo mundo devia pregar, todo mundo devia qualquer dia se responsabilizar por levar a palavra. Porque a gente busca Jesus numa intensidade, o Espírito nos confronta numa intensidade que nós saímos transformados simplesmente pela preparação. Eu espero que o Senhor possa conduzir aquilo que Ele ministrou no meu coração, no coração de vocês também. Então, de verdade, não é uma pregação, é uma conversa do que Jesus falou comigo. É isso que eu quero derramar na vida de vocês hoje, tá? Clô, projeta para mim, por favor. Até quinta-feira a pregação era uma. Na quinta-feira, eu conversando com Jesus, ele me deu o direcionamento de que algumas coisas precisariam mudar. E ele me deu esse versículo, e a pregação começa em 18, Mateus 18, do 1 ao 5. Nessa ocasião que a Bíblia fala, os discípulos estavam reunidos com Jesus. E perguntam algo para Jesus e Jesus dá uma resposta, no mínimo, diferente do que aquilo que a gente imaginaria. Então, nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Deus é tão caprichoso que na quinta-feira eu recebi um áudio da minha irmã. E ela falou para mim assim: Du, você não sabe o que a Maria Luísa falou, que é minha sobrinha e é uma criança. Ela falou assim: mãe, nós vamos para a praia sexta-feira, por que ao invés da gente ir para a praia, a gente não vai lá para o Tio Du? Só explicando o contexto, minha sobrinha está a 1.400 quilômetros daqui. E para ela, como criança, humilde, simples, dependente, que é simples sair de lá e vir para cá. É 1 minuto. É só sair de Mogi, pegar o trem, o ônibus, não sei, minha mãe vai dar um jeito, e vai chegar aqui. E eu falei para ela hoje, Maria Luísa, você foi instrumento de Deus na minha vida. Porque eu quero começar trazendo para vocês nessa noite o que Jesus quer falar para nós, que para nós entrarmos no reino dos céus, precisamos ser como uma criança. Veja bem, naquele tempo, diferente de hoje, a criança ela não tinha muita importância. Ela no meio dos judeus, ela não tinha poder de fala. Ela simplesmente uma criança que um dia se tornaria um adulto e talvez teria, sim, uma posição de fala. E quando os discípulos perguntam: quem de nós será o maior no reino dos céus? Jesus poderia ter respondido de outra forma. Ele pega uma criança fisicamente e traz até o meio deles. Então eu trago alguém que não tem valor para aquele contexto, alguém que não tem importância naquele contexto e vou te ensinar de uma maneira prática. Então Jesus fala assim, vou ler novamente aqui. Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A pergunta: qual é a diferença de uma criança para um adulto? Qual é, Cleitinho, a diferença de uma criança para um adulto? A criança faz de forma genuína. De forma genuína, verdade. Tudo que a criança faz é de maneira inocente, pura. Tudo que a criança faz, ela não faz para se mostrar. A criança faz porque é dela. Tudo que a criança faz é em humildade e também em submissão ao seu pai. Já perceberam que uma criança, quando bem cuidada pelo seu pai, o pai fala, vai lá, ela vai, vem cá, ela vai. Então eu fiquei pensando, se o certo é ser como criança, eu preciso levar para a igreja onde nós, como adultos, estamos errando. Porque a gente precisa ser como criança. Então o tema de hoje é: quem eu sou ou quem eu deveria ser de verdade? Esse é o tema da pregação hoje, tá bom? Uma criança, diferente de um adulto, confia.
ela dorme sem se preocupar com o que vai comer amanhã. Ela acredita nas promessas do Pai e vive com o coração leve. A criança não se preocupa com o boleto, né? Joaquim está se preocupando com o boleto, Renato? Não. Um adulto diferente tem um probleminha. A gente tenta controlar tudo. Tudo que está ao nosso alcance, ou que a gente acha que está ao nosso alcance, a gente tenta controlar. Então eu tento controlar a vida do outro, eu tento controlar a igreja, eu tento controlar o meu trabalho, eu só tento controlar. E Deus fala que aqueles que entrarão no reino dos céus serão como uma criança. Uma criança que confia naquele que é o seu pai. Amém? Entenderam até aqui? O ponto 1, gente, que é o que eu gostaria de trazer, é a identidade do reino, que é a identidade que a gente busca, já que o tema é quem eu sou, qual é a minha identidade. A identidade do reino, ela é humilde e dependente. E quando eu falei que eu fui confrontado por essa palavra, porque pensa numa pessoa difícil de ser dependente. Eu já planejo a minha viagem que eu vou com 10 dias de antecedência, eu já sei o caminho, o pedágio, o valor. Se der um problema, eu sei o que eu vou fazer. Deus quase que não entra na viagem nesse meio do caminho, porque eu já estou querendo controlar tudo, tudo. E Jesus não fala bem desse jeito, ele mostra pra gente que é diferente. O reino de Deus, a identidade do reino, ela não tenta se exibir. A criança, quando ela brinca, chama atenção, é porque é dela mesmo, ela não quer chamar atenção. Ela não quer se exibir, de maneira geral. Então é totalmente diferente, às vezes, do adulto que tenta se exibir porque quer algo em troca. Não, a identidade do reino ela é diferente. Uma criança, ela coloca o pai no centro de tudo. Como nós deveríamos fazer. Como a gente deveria fazer. Uma criança, no reino de Deus, nós não seremos medidos por posição, sim por dependência e por confiança. Tem uma historinha que diz assim, havia um menino num barco. O pai e seu filho estavam nesse barco, atravessando um rio. O vento começou a balançar o barco, balançava de um lado, balançava do outro, e outros adultos que estavam no barco, desesperados, meu Deus, esse barco vai virar. Meu Deus, esse barco vai cair. E o barco, às vezes, pode ser nossos boletos, pode ser nossas preocupações, podem ser nossas dificuldades, nossa necessidade de aprovação, nossa ansiedade, nosso querer fazer por nós mesmos. Pode ser todos esses ventos. Mas continuem. Um adulto chegou e perguntou para a criança, você não está com medo? Você, estou vendo que está todo mundo desesperado e a criança sentadinha no cantinho do barco assim, esperando. E a criança responde com algo que a gente deveria responder todos os dias da nossa vida. Não estou com medo. Por que você não está com medo? Porque é o meu pai que está pilotando o barco. Não é outra pessoa, é o meu pai que está pilotando o barco. O meu pai está pilotando, eu não preciso me preocupar com nada. Já que é ele, eu não preciso me preocupar com nada. A pergunta que me veio nessa palavra era, Senhor, eu estou entregando o barco da minha vida nas suas mãos? Ou eu ainda estou tentando controlar o barco e quando bate o primeiro vento, o medo vem? E quando o medo vem, porque o medo vai continuar vindo, né? A fé madura, acho que não sei quando a gente vai chegar nela, quem é a primeira pessoa que eu recorro? É as minhas próprias forças ou é o Pai? Quando essa história fala que o menino confia no Pai, é uma fé madura, é uma fé que confia, como a de uma criança. Então, quem eu sou de verdade, no primeiro ponto, é aquele que precisa aprender a confiar. Confiar como uma criança. Confiar como dependente total de Deus. Eu falei para o Vitor aqui, chegando aqui, a Ellen falou, você está nervoso? E na hora me veio assim, putz, pior que eu estou preocupado porque eu não estou. Ela, por quê? Eu falei, porque era para eu estar nervoso. Mas de manhã eu esqueci que eu pedi para Deus, falei, Senhor, hoje me dá paz que excede todo entendimento humano. Fala ao Senhor, se eu tiver que ficar calado, que eu fique calado. Mas a paz que excede todo entendimento humano vai conduzir tudo o que for falado lá. E olha só, paz. Paz. Quantas vezes a gente vai enfrentar o leão do dia e nem pede para Deus? Aí você vai confiar como se a gente nem pediu? Não tem nem como. Em Tiago 4:10 diz assim, humilhem-se
diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor. A humilhação é: eu não sou nada, eu não tenho valor algum, a minha graça é imerecida, a salvação é imerecida, o sacrifício que o Senhor fez na cruz é imerecido por mim, eu não mereço, mas mesmo assim Ele fez. Então, Tiago está falando de uma humilhação que é um nível alto, na minha visão. Eu falo que o que Deus falou para mim é um nível alto. Mas eu preciso buscar todos os dias me humilhar diante do Senhor. E Ele me exaltará. E aí Ele me exaltará. Eu falei, me exaltará aqui? Vai dar um carrão para mim? Vai me exaltar aqui? Vai me dar uma casona? Não. Não é sobre isso, hein? Cuidado. Às vezes a gente lê só um pedaço do versículo e confunde. Esse exaltará é no reino dos céus, aquilo que a gente está esperando com ansiedade, que a gente está esperando a volta de Jesus. Ponto 2. E aí vem o grande conflito de que eu disse quando eu fui estudar para trazer para vocês. Um conflito a ponto de... Eu falei para o Vitor, acho que tem um mês atrás, falei para a Ellen também, minha esposa, que a palavra tem me cortado tão grandemente, tão fortemente, que eu precisei mudar um serviço da minha empresa. Porque o serviço da minha empresa era alta performance na liderança. E eu desaprendi a querer alta performance. Eu estou falando do fundo do coração para vocês. Antes era tudo sobre alta performance. Eu preciso ser o melhor nisso, eu preciso ser o melhor naquilo, eu preciso ser o melhor naquilo. Cara, é cansativo demais. Eu não sei vocês, mas é muito cansativo viver em alta performance. Viver na faculdade eu preciso tirar a melhor nota sempre. Eu não posso falhar. No trabalho eu preciso ser o melhor sempre. Eu não posso falhar. Na igreja eu preciso ser o melhor sempre. Eu não posso falhar. E onde que está isso na Bíblia? Que Deus falou que a gente precisava viver nessa alta performance. O sacrifício foi feito, gente. O sacrifício foi pago. Tudo que eu preciso já foi feito. E porque eu vivo na alta performance. Aí vemos para o ponto 2, que é a identidade do mundo é performance e comparação. Nós estamos dentro da igreja e a gente fala que o mundo, né? Parece que o mundo está distante. Quando eu falo mundo, é só para deixar caracterizado que é aquilo que as outras pessoas querem. Nós aqui, em nome de Jesus, queremos outras coisas. E é sobre isso que eu vou falar. Então, a identidade do mundo é performance e comparação. O mundo nos ensina que o nosso valor está no desempenho. Eu fiz um teste essa semana. Tenho que pedir perdão para alguns clientes. Deixa eu ver o Danilo. Não, Danilo acho que eu não fiz não. Eu fiz um teste essa semana que eu perguntei para algumas pessoas assim, Lucas, quem é você? Não precisa responder não, calma. Perguntei para algumas pessoas. E 100% das respostas eram, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou isso, eu moro ali, eu tenho isso. Me incomodou bastante, mas eu fiquei quieto, porque eu estava fazendo um teste. A gente eu me incluo, está se perdendo para uma coisa. Parece que o que nós fazemos, o que nós temos, é mais importante do que aquilo que somos. E a ordem deveria ser invertida. Porque eu sou amável, eu sou bondoso, eu sou carinhoso, eu sou filho, amado, bondoso, eu sou salvo. Ao invés de, eu sou médico, eu sou consultor, eu sou... Não. Nós começamos o GC na terça-feira e eu falei, pessoal, vamos se apresentar para a gente conhecer e tal. E eu fiz questão, inclusive, de falar assim, nós estamos como líderes de GC. Porque se Deus quiser, outros líderes serão levantados. E ótimo, é só mais algo que foi passageiro. Deus me usou enquanto Ele quis e depois foi. Então a gente é muito apegado às coisas que a gente tem nessa terra. A gente se baliza pelo que o mundo quer que a gente seja. Está fazendo sentido até aqui? Amém? Eu falei que era uma conversa, vocês estão calados? Em Mateus 11, 28 e 29, então, Jesus disse assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo,
Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Jesus fala que ele é. Jesus não fala que eu sou o carpinteiro, eu sou... Não. Ele é manso, humilde. E o mais legal é que ele fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vou falar uma coisa para vocês que durante muito tempo eu pedi para Deus: Senhor, me dá uma dependência do Senhor. Eu quero ser dependente do Senhor. E eu usei ferramentas de PNL, Programação Neurolinguística. Eu usei palavras de afirmação. Eu usei escrita de objetivos. Eu usei tudo quanto é ferramenta de desenvolvimento pessoal, eu usei. Só que eu esqueci de uma que estava na minha cara o tempo todo, que era buscar o relacionamento com Deus. Todos os dias de manhã: Senhor, me quebranta, me muda, eu não quero ser como o mundo diz que eu devo ser, eu não quero ser aquele que vive de aparências, eu não quero ser aquele que está na alta performance no trabalho, mas com o casamento destruído, eu não quero estar em alta performance física, mas estar destruído no relacionamento com o Senhor. Eu só precisava procurar Ele primeiro, ao invés de me procurar. Era sempre sobre eu. Não sei se está falando com alguém aqui, mas o Senhor falou para mim hoje assim: alguém vai precisar dessa palavra. Eu não sei se é uma, se é duas ou se só eu mesmo, mas eu estou entregando, Senhor. Eu estou entregando. Tem uma outra história, coloquei algumas historinhas aqui. Um executivo de uma multinacional em férias viu um pescador descansando no meio do dia. Um executivo em férias viu um pescador descansando no meio do dia e perguntou: por que você não volta para pescar mais? E aí o pescador falou assim: porque eu já peguei o suficiente para hoje. Aí ele falou assim: mas se você pescar mais, você poderia vender, comprar outro barco, montar uma frota, montar uma equipe, criar 2 empresas, uma holding, 2 multinacionais. E ele respondeu com uma pergunta. O pescador respondeu com uma pergunta: e depois? E depois que eu fizer tudo isso? E depois? O que mais? Vou montar mais uma empresa, legal. E depois? Vou mudar agora. E depois? Eu vou ter 1 milhão. E depois? A gente trabalha com gente de todo nível, classe social, gente pobre, gente rica, de todo tipo. E de verdade, gente, queima no meu coração. Eu estou cansado de ver gente rica destruída. Eu estou cansado de ver gente com tudo que o dinheiro pode comprar. Tudo! Você quer um carro de 200 mil? Tem, de 300, de 400, de 500. Mas quando você fala assim: você dorme bem? A pessoa: não. Faz 6 meses que eu não durmo bem. Cara, como está a sua saúde? A diabetes está 400, o colesterol está 500. Meu filho, eu não consigo ficar com ele sozinho sem a babá. Porque eu estou sempre trabalhando, né? E depois? E depois? Será que Deus fez a gente para vir na Terra só para isso, gente? Será que essa é a nossa identidade? Será que isso é o nosso círculo? Será que a gente veio... O meu eu de verdade é: eu vim para ser um profissional, eu vim para ser um homem de sucesso, e só. E depois? O executivo respondeu, tá? Depois, você poderia descansar. Aí ele falou: mas eu já estou descansando. O executivo queria ensinar sobre o sucesso. O pescador mostrou o que é paz verdadeira. Em Mateus 6,33, a paz verdadeira diz assim, ó: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, lhes serão dadas. Quem vive só para o mundo vai se acabar no mundo. Quem vive para Deus ganha o mundo. Todas essas coisas. E ainda mais. Porque o seu coração não vai estar nessas coisas. A preocupação diminui. Gente, tinha um negocinho aqui, ó, uma rosácea, né, meu bem? Rosácea. E um formigamento que estava vindo nas costas aqui, ó, por estresse. Foi o médico que curou? Foi o médico dos médicos. Porque simplesmente eu falei: Senhor, eu não consigo curar. Então é o Senhor quem tem que curar. Estresse, necessidade de aprovação, validação constante, o tempo todo. Vivendo, eu consigo trabalhar 12, eu consigo trabalhar 14, eu consigo trabalhar 18.
Eu consigo trabalhar 24. Tem problema. Nós fizemos uma dinâmica esses dias, né, Danilo? Que todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. Só que a gente não coloca as prioridades. Primeiro uma coisa, depois outra. A gente quer fazer tudo. Nós vivemos no tempo da ansiedade, em que a gente quer fazer tudo. Ok? Faz sentido? Amém? Essa é a identidade que o mundo quer dar. Só que também, eu tenho muito zelo e muito cuidado, porque pode parecer também que aí Cristo está dando também a oportunidade da gente ficar sentado em berço esplêndido e não fazer mais nada. E não é sobre isso também. Parece que Deus, Ele quer uma coisa em extremo, o amor a Ele. Isso tudo tem que ser assim, realmente Deus tem que ser em primeiro lugar. O resto todo, parece que a gente precisa ter um pouco de moderação. Imagina só, Vitor, eu vou ficar 24 horas com a Ellen. 24 horas. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Não vai dar certo. Eu vou ficar 24 horas trabalhando. Também não vai dar certo. Então sim, Deus quer algo de nós. Plenitude, integridade. Em buscar Ele primeiro. Ele primeiro. Todos os dias, à noite, tanto faz. Nós já conversamos no GC sobre... eu preciso procurar 1 hora, eu preciso procurar 2 horas, né, Renan? Não. Só procure. Deixa que Ele faz o restante. Eu já fiz devocional de 5 minutos e às vezes já fiz devocional de 2 horas. Tanto faz, não é sobre performance. É sobre relacionamento. É sobre comunhão. É sobre estar com Ele. Então, nós temos que tomar cuidado também, como eu disse, em talvez não ficar assim, ok, Deus quer que eu busque Ele primeiro, então eu não preciso mais trabalhar, vou abandonar meu emprego, vou virar hippie, como o filme que a gente viu ontem. E eu ouvi em um vídeo essa semana que me tocou grandemente, assim. Que até o nosso trabalho, até o que a gente faz no mundo é obra de Deus. Pensa só, gente, assim, seu Roberto, o senhor lida com pedreiro, eletricista, encanador, o senhor fala a língua deles, não é? Eu não sei falar a língua deles, mas que bom que Deus colocou o senhor lá para poder falar dele. Gisele, fala com o corretor, com o empresário. Eu não sei falar a língua deles às vezes, mas que bom. Cleitinho, fala com... E cada um aqui, Deus colocou você num lugar. E a gente, como crente, embaixador de Cristo, cópia de Jesus, também precisamos dar o nosso testemunho. Precisamos dar a nossa obra, fazer ali a nossa obra. Eu costumo dizer que o cliente contrata a consultoria e recebe uma porrada de Jesus. Porque ele contrata a consultoria e no meio do caminho ele fala, nossa, eu ando tão ansioso. Aí a Ellen vem e fala, você já fez o Glorify? Aí o cara, o que é Glorify? É um devocional. Eu ando com insônia. Lê a Bíblia. Você não tem uma lá no Salmo 91, parada há anos, pegando poeira? Todo mundo tem uma. Pega lá, abre ela. Não, mas eu vou para o Netflix. Sai do Netflix, Netflix vai te despertar. Lê a Bíblia. E aí a gente vai dentro do nosso trabalho, fazendo. Isso mudou uma coisa na minha cabeça. Que antes, no domingo à noite, era... tá terminando fantástico, amanhã é dia, né? Tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Meu Deus. Agora é assim, glória a Deus, amanhã eu vou poder cumprir o propósito mais um dia. Amanhã eu vou chegar e se a pessoa tiver ansiedade, nós vamos orar. Se ela precisar de uma palavra de conforto, nós vamos confortar. Se ela precisar de um abraço, Rondonópolis está carente de abraço, nós vamos abraçar. Se ela precisar sim de uma oração no meio do trabalho, vamos orar. Eu coloco, gente, como sugestão para todos os meus clientes, e quem tem empresa aqui, ou trabalha em algum lugar que você pode fazer, uma oração todos os dias. Em equipe. Chama a equipe, Clô. Vamos fazer uma oração rapidinho? Só o Pai Nosso, pessoal. Só começa, joga a semente. Depois Deus vai fazendo o restante. Estou fazendo uma empresa agora, começou com 5. A empresa tem 16. Começou com 5. Virou 9. Esse final de semana teve 12. Amém? Amém? É 12 que estão ouvindo, que a gente está cumprindo. Vamos? Ide, vamos. Então, a palavra viver para Deus, Deus em primeiro lugar, sem nenhum tipo de ação, cuidado. Ao meu ver, e pelo que eu estudei, pode ser pouco, tem que tomar cuidado que às vezes é armadilha também. A Bíblia fala que a fé sem obras, a fé sem obras é morta, é isso mesmo. A fé sem obras é morta. Eu fui até estudar para entender qual a diferença da obra
E qual a diferença do fruto? O fruto é aquilo que você não tem como, de maneira alguma, por si só fazer. É de dentro para fora. É Jesus, o Espírito Santo, o tempo todo ministrando. É isso que eu venho vivendo, o fruto. A obra, inclusive, tem gente que vai viver a vida inteira na obra. E no final Jesus vai falar, eu nem sei quem era você. Porque fez a obra justamente pela identidade errada. Fez a obra para aparecer, fez a obra por qualquer outro motivo, mas não fez a obra pelo motivo verdadeiro, que, Senhor, não tem outra opção a não ser fazer a obra. Porque o Senhor faz em mim todo dia, eu preciso derramar na vida do outro. Amém? Eu fiz de improviso e estava aqui. Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Efésios 2,10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Sabe que eu descobri que até isso Jesus já planejou? Até isso, as obras que a gente ia fazer, Ele já planejou. E às vezes a gente fica preocupado. Até isso, Ele já nos escolheu, desde antes da gente nascer. A gente que é rebelde, né? A gente que fica correndo. E aí, tem mais uma historinha, só que essa é bíblica, para não falar que eu estou inventando história também. Em Lucas 5,5, Simão responde, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Então, imagina só, Pedro, né? Simão, que era Pedro, a noite inteira lá jogando a rede, fazendo a obra, sem fé. Fazendo a obra, correndo atrás dos seus próprios interesses, fazendo do seu jeito. Só que o mestre chegou, né? E aí quando o mestre chega, todo o esforço de uma noite é recompensado num único estrago. E ele fala, joga a rede de novo. E aí Simão responde assim, só porque você pediu. Não, pro outro lado, para cá. Para cá. Volta. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Eu fiquei sabendo que ontem a Elô falou sobre o pescador, né? Pescador. E aí, estamos lançando a rede? Eu fiz questão de colocar aqui porque a nossa identidade não é a identidade do mundo, não é a identidade de alta performance, mas uma das coisas que é a nossa identidade é sermos pescadores. Precisamos lançar a rede. Precisamos cumprir o ID. Legal. No ponto 4, vocês estão entendendo até aqui? Quando eu entendo quem eu sou, tudo se alinha, tudo fica diferente. Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Eu vou repetir de novo, que acho que o pessoal não entendeu. Você não é o que você faz. Nunca foi. Você não é o que você tem. Nunca foi. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. E o que Deus diz? E o que Deus diz que nós somos? Em 1 Pedro 2,9, pois vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como Deus os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Gente, eu fiquei pensando, agora eu estava orando aqui e falei, Senhor, eu não merecia estar lá em cima não, Senhor. Eu não merecia. Mas o sacrifício foi pago, gente. Aleluia. E pelo sacrifício ter sido pago, Deus já tinha falado, eu só não sabia. Vocês são um povo escolhido. Reino de sacerdotes. Eu não sei pregar, eu não tenho. Reino de sacerdotes. Nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Para, gente. Vamos começar a se amar um pouco mais. Vamos começar a se... Oh, meu Deus do céu, gente. O filho pródigo em Lucas 15, do 11 ao 32, para aqueles que talvez entendem que, meu Deus, mas eu estou longe, eu pequei, eu estou isso, eu estou aquilo, eu a vida toda conduzi ela de outro jeito. Cara, o filho pródigo, não sei se vocês conhecem, mas eram 2 irmãos. E o irmão mais novo e o irmão mais velho. O irmão mais novo, como sempre,
foi lá e falou, pai, me dá toda a herança, eu quero usufruir da herança em vida. Isso já era um desrespeito na época, inclusive. O pai foi lá e deu toda a herança. Imagina só, o pai deu toda a herança. Ele foi e gastou a herança. Viveu tudo o que ele queria. Utilizou do jeito que ele queria. E o engraçado é que o filho mais velho ficou em casa, fazendo tudo o que era o correto, né? E aí, o filho mais novo chega ao ponto de acabar com tudo. Tudo. Então, talvez se você acha que acabou tudo, ainda não acabou. Ele chega ao ponto de acabar com tudo. E ele fala, agora eu preciso voltar a trabalhar. E vai buscar trabalho. Só que nesse trabalho nem de comer davam para ele. E ele pensou assim, bom, lá com meu pai, pelo menos com meu pai, eu tinha o que comer. Então vamos ver se ele me aceita, né? Pensa só, Vitor. A neném vira e fala, pai, me dá tudo, sem seus boletos, tudo. E vai pelo mundo. E outro filho dentro de casa, fazendo tudo o que deveria fazer. E quando o filho pródigo volta para pedir para o pai, ele não volta pedindo ser filho, não. Como muitas vezes nós fazemos quando pecamos, quando nos desviamos da nossa identidade, voltamos, pai, eu não quero nem o direito de sentar na cadeira, me deixa sentadinho no chão aqui, mas me deixa ver a igreja, me deixa pelo menos ouvir. O pai faz uma coisa. O pai diz assim, o filho pródigo desperdiçou tudo e voltou humilhado dizendo, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai o interrompeu, senão acho que ele ia falar besteira. Rápido, tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, e mate um novilho gordo. Porque hoje nós vamos celebrar o meu filho que estava morto, voltou. Glória a Deus. Isso me deu uma certeza da minha identidade. E é isso que eu queria deixar claro para vocês aqui hoje, que a nossa identidade, primeiro, ela já foi predestinada. Predestinada não, Deus já planejou a nossa identidade. Nós somos sacerdotes, nós somos eleitos filho, amado. Nós não somos aquilo que temos, não somos o que fazemos. Se hoje nós temos boleto para pagar, amém. Se amanhã não tem, também amém. Nós somos aquilo que Deus nos criou para ser. E quando desviarmos, quando às vezes cairmos, saímos do caminho, o que acontece? Deus ainda tem amor para nos dar em todo tempo. Então não se comparem ao mundo. Não se comparem ao mundo. Não entenda que o seu valor é menor do que é. Não entenda. A gente precisa ter confiança. E não é confiança para falar bem em público. É confiança porque Deus te escolheu para uma obra. Então você tem que falar. Eu falei no GC essa semana que o orgulho se manifesta em 48 formas diferentes. E uma dessas formas é a timidez. Timidez por quê? Timidez porque eu não... Não, timidez para falar de Deus. Timidez para falar daquilo que Jesus fez por nós. O mundo diz, prove o seu valor. Jesus diz, receba o meu amor. E desse amor nasce a ação correta. Fé viva, com propósito e humildade. Em Mateus 5,16, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos os vejam e louvem seu Pai que está no céu. O mundo mede valor por performance, Cristo nos dá valor pela cruz. Essa identidade firme nos move a agir com propósito e paz. Essa é a identidade. E eu tenho uma pergunta final. E já estou encerrando. Que eu converso, só eu falo, é monólogo. Você tem vivido como filho de Deus ou como um competidor do mundo? Hoje, Jesus quer te lembrar, você é dele. Não tente correr, você é dele. Não precisa provar nada, nada, só confiar, servir e viver uma fé que se manifesta em atitudes. Isso foi tudo o que Jesus ministrou ao meu coração. Foi tudo o que ele me consertou. Eu falei para o Vitor hoje assim, cara, parece que a vida toda eu era convencido, eu não era convertido. E ele falou, e eu falei, você sente isso também? Aí ele me deu uma resposta igual de Jesus, quando colocou a criança. Ele falou, eu acho que até o fim dos tempos a gente vai se sentir assim, porque toda vez
que eu conheço mais desse Deus que deu a vida por mim, eu sinto que eu ainda não mereço nada. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que Ele fez tudo porque Ele me ama. Eu queria orar com vocês.